Bom dia, a paz seja convosco. Hoje estamos aqui no Café do Reino e vamos falar da terceira fase. Nós já iniciamos ontem falando de duas iniciais fases que eu já vou mencionar para você, mas hoje nós vamos falar da terceira fase, que é uma fase extremamente importante, que é a descoberta do nosso propósito. Então, nesse momento, nós vamos sempre muito direto ao ponto, porque nós temos um tempo breve, mas um tempo tão precioso para nós compartilharmos isso com você. Eu quero só recapitular o que nós falamos ontem. Eu não sei quantos estão acompanhando, mas se você não está acompanhando, os nossos vídeos estão todos aqui, nós temos uma sequência de vídeos aqui no Café do Reino e cada dia nós estamos tratando de uma fase da nossa vida. Gente, isso é extremamente importante porque quando nós entendemos a fase onde nós estamos, nós sabemos nos comportar naquela fase e melhor, nós sabemos para a fase que nós vamos. O que nos espera, o que nos aguarda, isso é muito interessante. Eu mencionei ontem a fase 1 e a fase 2, no qual a fase 1 é a fase da aprendizagem e modelagem, que a maioria de nós já passou, que é quando a gente é criança e a gente tem alguns modelos, algumas pessoas que nós, sem querer, nós copiamos coisas boas e coisas não tão boas, às vezes de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia, de alguém próximo, de um primo, de um amigo mais querido, mais próximo. E nós, infelizmente, reproduzimos algumas coisas, que nós gostaríamos, outras que nós não gostaríamos de reproduzir, porque essa fase da modelagem é justamente essa fase que você observa e que mesmo que você não tenha consciência, você acaba reproduzindo muitas vezes a atitude das pessoas que estão em sua volta. A segunda fase é a fase da tentativa e frustrações, que é a fase que a maioria das pessoas talvez nesse momento se encontrem, que é a fase em que você inicia um projeto, que você ainda não sabe o seu propósito, mas você está sendo desafiado a avançar. Nós até falamos de uma frase, que é a frase que eu publiquei no Instagram um desses dias agora, que diz uma frase de Albert Einstein, que diz assim: a vida é como uma bicicleta, para manter o equilíbrio basta sempre seguir em frente. Ou seja, parar não vai ser a solução. Você estagnar, você não ter uma atitude, você não tomar uma decisão, não será uma solução. Por isso que a fase das tentativas e frustrações, apesar de ter um nome negativo, ela é boa. Porque é aí que Deus está nos forjando, é aí que Deus está nos capacitando, é aí que Deus está nos levando a entender que nem tudo aparentemente dá certo, mas até aquilo que dá errado coopera para o nosso bem, amém? Então, nas tentativas e frustrações, você começa a tentar coisas que você não sabe se vai dar certo. É uma fase na qual você tem muitas incertezas, você não sabe se investe num negócio, se abre uma loja, se investe no ministério, se abre uma célula, você não sabe exatamente o que fazer, mas você está exercitando, você está pedindo uma direção de Deus e está tentando. E hoje, em poucos minutos, já que a nossa live sim, ela é breve, ela é bastante objetiva, eu sei que a maioria já está se encaminhando para os seus trabalhos, já estão no trabalho, ou na faculdade, no colégio. Eu quero compartilhar com você hoje específico a terceira fase. Preste muita atenção, é a fase da descoberta de propósito. Essa daqui é a principal fase. Essa daqui é o divisor de águas na vida de alguém. Por quê? Porque você vai ser identificado como alguém antes de descobrir o seu propósito e depois de descobrir o seu propósito. Muitas pessoas hoje, elas caminham, elas estão submersas na fase de tentativas e frustrações porque até hoje elas não descobriram o seu propósito. Porém, é na fase das tentativas e frustrações, a segunda fase, que você tem a oportunidade, muitas vezes, lá no fundo do poço, olhar para cima e identificar qual é o seu propósito. Que às vezes é no momento do desânimo, no momento da frustração, no momento que você abre um negócio que não dá certo, que você inicia algo que não vai para frente, que você olha para cima e fala: Senhor, para que eu estou aqui? Qual o motivo? Por que o Senhor me fez? O que eu estou fazendo nessa terra? E é nesse momento em que você começa a identificar o seu propósito. E no livro, no Especialista em Pessoas, que eu mencionei para você, até aqui o livro, que eu deixei essa indicação de leitura para você. Nesse livro aqui, ele mostra pra gente justamente que foi no momento das tentativas e frustrações que ele olhou pra cima e conseguiu identificar o propósito dele, porque até então ele não estava vivendo o propósito dele. Então, queridos irmãos, quando você identifica o seu propósito, aqui tudo muda nessa fase. É a partir dessa fase que você começa a experimentar o crescimento e o sucesso de Deus. E eu digo sucesso, não quer dizer que não ter dificuldades, não ter perseguições, não ter aparentes fracassos, não. Os desafios, eles continuam. Mas o sucesso no sentido de que o melhor de Deus você vai experimentar a partir dessa fase, quando você identifica o seu propósito. Então eu posso dizer que de todas as fases, a mais importante, a mais necessária é você parar para descobrir o seu propósito. Por quê? Porque existem pessoas que elas podem estar com 50 anos agora, 40 anos, muitos anos de vida, e até hoje elas ainda estarem na segunda fase, das tentativas e frustrações. Enquanto você não identificar o seu propósito, você não sai dessa fase, você permanece tentando e parece que nada se encaixa, nada dá certo, as coisas não avançam. O que está acontecendo?
Você tem que parar para pensar. E sabe o que é engraçado? É que o diabo ele não quer que a gente pare para pensar. A gente vive num mundo tão acelerado que pouco nós paramos para orar, para falar, Senhor, me dá uma direção. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, onde eu estou errando? Que decisão eu tomo na minha vida? Para que eu existo? Parece que as coisas estão tão aceleradas que numa situação de frustração, ao invés de nós nos voltarmos para Deus, a gente abre o celular para se distrair. A gente liga a televisão para assistir alguma coisa, um documentário, uma Netflix, qualquer coisa, ao invés de nós recorrermos à solução que é o Senhor. Então veja que o inimigo ele é muito estratégico para que você não identifique seu propósito, para que você não pare e olhe e fale, Senhor, o Senhor tem uma direção para mim, uma clareza para mim, eu preciso dessa clareza. Então é nessa fase aqui, 2, que você sai da fase 2 e caminha, que é a fase da frustração, tentativas e frustrações, e você caminha para a fase 3, que é a fase de identificar o seu propósito. E aí, queridos, qual é a grande maravilha que acontece quando nós descobrimos o nosso propósito? Bom, quando nós temos clareza do nosso propósito, é fácil nós identificarmos os convites, as propostas que nós vamos dar sim ou não, porque tudo precisa estar alinhado com o nosso propósito. Por exemplo, você vai receber uma proposta de emprego, isso está alinhado com o seu propósito? Porque se isso estiver alinhado com o seu propósito, a carga horária, o horário que você vai trabalhar, o ambiente que você vai trabalhar, a função que você vai desenvolver, está alinhado com o seu propósito? Se estiver, então você sabe que vai dizer sim. Mas e se não estiver, você sabe que vai dizer não. E se você estiver recebendo uma proposta, quem sabe até de alguma coisa muito boa, você recebeu uma bolsa de estudo, não sei aonde. Espera lá. Tem uma frase interessante que eu ouvi e é verdadeira. O pior do que perder a oportunidade, porque eu sei que ninguém gosta de perder a oportunidade, não é verdade? Mas pior do que perder a oportunidade é você aceitar uma oportunidade que não era para você. É pior. Porque quando você perde uma oportunidade, o que é que você perde? Nada. A vida continua do mesmo jeito, não mudou nada. Mas quando você pega uma oportunidade que não era para você, o que acontece é que você pode perder anos da sua vida investindo ela num lugar, numa coisa, num projeto que não era a vontade de Deus. E isso vai trazer um grande prejuízo para você. Prejuízo espiritual, um prejuízo de tempo, um prejuízo emocional, um prejuízo talvez familiar, porque você pegou uma oportunidade que não era para você. Por isso que quando você tem clareza de propósito, você não aceita oportunidades que não são para você, ainda que elas pareçam boas. Por exemplo, se você não tem um chamado pastoral, você não vai aceitar um convite para pastorear uma igreja, porque você sabe que não está alinhado com o seu propósito. Não, eu sou evangelista. Não, eu sou mestre, eu sou treinador. Você sabe que está alinhado com o seu propósito, você tem clareza do para que Deus te chamou. Então, até aquilo que aparentemente é bom, se não estiver alinhado com o teu propósito, você ainda não identificou o teu propósito, você precisa afastar aquilo que não é bom e aproximar aquilo que está alinhado com o teu propósito. E se você não tiver clareza do propósito, o que acontece? Você vai pegar qualquer desafio que vem, qualquer oportunidade, qualquer coisa que alguém fala assim, olha, faz isso, faz aquilo, abre uma loja, vai para a faculdade X, assume determinado ministério. Se não estiver alinhado com o seu propósito, você não sabe qual é o seu propósito, você simplesmente vai somente pegar, porque você não sabe para que você está aqui. Então, por isso, eu quero que você, que está nos assistindo, foque, o que vai nos assistir depois, que não está aqui ao vivo, foque nessa terceira fase da descoberta de propósito. E aí tem uma ferramenta que ele compartilha no livro que eu achei muito interessante, para que você possa identificar o seu propósito. Ela envolve 4 perguntas. Se você puder anotar aí, já fica atento, porque você vai precisar dessas 4 perguntas para que daqui de hoje para amanhã, ou nos dias que seguem, você possa apresentar essa oração e falar, Senhor, me dá clareza contra o meu propósito, porque eu sei que quando eu descobrir o meu propósito, que é essa terceira fase, as coisas vão se alinhar na minha vida. Os desafios vão permanecer, sim, vão, mas as coisas vão se alinhar, porque, querido, quando você está vivendo o seu propósito, as coisas fluem, as coisas acontecem, as portas se abrem, sabe, maravilhas acontecem, porque você está vivendo o seu propósito. E detalhe, o seu propósito talvez não seja aquilo que alguém sonhou para você, aquilo que seu pai projetou para você. Viver o propósito de Deus é um desafio para nós, porque só nós e Deus sabemos para que nós fomos chamados. Só nós e Deus podemos testificar a respeito disso. É por isso que o Espírito Santo precisa testificar dentro do teu coração. Não é no coração do teu marido, não é no coração do teu filho, não é no coração da tua mãe, é no teu coração que ele precisa testificar. Então, tem 4 perguntas aqui, desse tempinho para você poder anotar. A primeira pergunta para você identificar o seu propósito é: o que quero fazer? O que é que você tem muita alegria em fazer? O que é que você faria se ninguém te pagasse nada para fazer? Você tem tanto prazer em fazer aquilo que, gente, se não me pagar, eu amo fazer isso. O que que você faria? Então anote essa pergunta, depois você vai identificar o seu propósito, tá? O que eu quero fazer? O que que você tem prazer de fazer? O que que você gosta de fazer? Segunda pergunta: o que as pessoas
querem de mim, ou o que as pessoas esperam de mim. Porque não necessariamente aquilo que eu gosto de fazer é necessariamente aquilo que as pessoas esperam que eu faça. Então é bom, de alguma forma, isso aqui estar alinhado, sempre com um peso maior naquilo que eu gosto de fazer. Mas, por exemplo, aqui no exemplo do livro, ele é alguém que ele queria ser um escritor. Mas ele percebia que as pessoas enxergavam ele mais como um pastor e um mentor, um mestre. E ele percebeu que ele precisava alinhar isso que ele gostava de fazer, que era escrever, e permanecer no seu propósito, mas alcançar esse público da necessidade que as pessoas tinham aqui. Amém? Então essa necessidade que as pessoas tinham aqui era o quê? De ter um orientador, de ter um mestre, de ter um treinador. Então ele converteu, até os seus livros, né? Seus livros são bastante voltados a isso, a essa essência. Ele converteu essa essência para isso daqui, ser um mestre, um treinador. Então ele focou mais nos vídeos do que nos livros. Então ele identificou o propósito dele. A outra pergunta que você vai fazer é: qual é o meu público? Ou quem é o meu público? Você vai tentar identificar quem são as pessoas que vão ser impactadas com o seu propósito. São as pessoas da sua igreja local? São os líderes? São os membros? Quem são as pessoas que serão impactadas pelo seu propósito? E por último, do que o mundo precisa? Porque, queridos, o mundo precisa de algo. Você está nesse mundo com um propósito, com um sentido. E quando você descobre esse sentido, você devolve isso para o mundo, você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. E o mundo precisa, o mundo está carente de um monte de coisa. Está carente de cuidado, está carente de pastoreio, está carente de ensino, está carente de orientação, está carente de treinamento, está carente de um monte de coisa. Então é essa identificação que você precisa ter muita clareza dentro do seu propósito, tá certo? Então eu quero deixar um dever de casa para você nesse pouco tempo que nós nos reunimos aqui, de 11 minutinhos. O que nós vamos fazer nesse momento? Eu quero que você analise tudo que foi falado aqui. E eu quero que você, no dia de hoje é uma quinta-feira santa, glória a Deus, estamos numa semana tão maravilhosa. Que semana maravilhosa para você identificar o seu propósito. Se você ainda não sabe ou não tem tanta clareza do seu propósito, é uma semana maravilhosa para isso. Você hoje vai tirar um tempo de oração e falar: Senhor, eu preciso ter clareza quanto ao meu propósito. Porque se eu tiver clareza, eu vou entender se o que eu estou desempenhando hoje na minha igreja, na minha célula, no meu ministério, na minha vida profissional, se o que eu estou desempenhando hoje, porque isso tudo tá junto, tá casado, tá? Né? Uma coisa soma com a outra. O que eu estou desempenhando hoje está contribuindo ou não para o meu propósito? Porque às vezes a gente está depressivo, a gente está frustrado, irmão. Porque a gente não está vivendo o nosso propósito. A gente está entristecido. E eu vou encerrar, eu quero que você deixe esse desafio para você, eu quero encerrar com um testemunho. Eu vou deixar esse desafio para que você possa orar no dia de hoje. Falar: Senhor, eu preciso ter clareza no meu propósito. Amanhã nós vamos entrar na quarta fase da vida de alguém. E eu tenho certeza que vai ser muito importante. Aliás, amanhã não, porque amanhã é sexta-feira santa. Nós estaremos cedo na nossa igreja. Nós não conseguiremos ter o nosso encontro aqui. Mas na segunda-feira nós estaremos na nossa quarta fase. E eu quero só encerrar deixando um testemunho para você. De que há muitos anos atrás, né, mais de 10 anos atrás, não, acho que eu tenho 10 anos de formada, imagina. Não, acho mais ou menos isso. Então, há muitos anos atrás, eu entrei para a faculdade, eu cursei a faculdade de Direito, me formei. E desde o início, desde que eu fui chamada para o Evangelho, que eu aceitei, entreguei minha vida para Jesus, eu tinha uma certeza no meu coração que um dia Deus me pediria tudo, que um dia eu deveria viver integralmente para o ministério. Mas, é claro, isso era um desafio muito grande para mim, eu não tinha coragem para tomar essa decisão. E com o passar do tempo, eu formei, eu comecei a pegar os primeiros clientes, eu comecei a advogar, passei uma fase em que eu viajava, né, para os interiores fazendo atendimento, então foi uma fase difícil, ia para Breves, para Moju, para outros interiores. Fiz vários atendimentos, atendi muitos clientes, então foi uma fase assim de experiência. Nada disso é descartável, são os tempos das tentativas e frustrações que eu falei para você, a segunda fase. Mas eu tinha dentro de mim, não uma clareza de propósito, mas uma sensação de que eu não estava no lugar certo, de que não era o meu lugar aquele, ou então que não deveria ser meu lugar permanente. Então, eu sempre dizia algo, né? Eu dizia assim: eu sinto que eu estou estragada para tudo. Eu dizia isso. Por quê? Porque eu sinto que eu fui chamada para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para pastorear, para ensinar. Eu sinto que Deus me chamou muito nessa área de ensino, de pastoreio, né? Então, eu sentia que eu não conseguia desenvolver outras funções porque o meu coração nunca estava ali. Então, meu coração nunca foi da advocacia, meu coração nunca foi do meio jurídico. O meu coração sempre foi das coisas de Deus, sempre foi do reino de Deus, sempre foi do pastoreio, de cuidar de pessoas, de ensinar, de treinar. Sempre foi voltado para isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui tendo mais clareza desse propósito. Até que nesse ano agora, no início de 2023, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, de 2022 para 2023, eu fiz uma aliança e um voto com Deus, dizendo: Senhor, esse ano eu abro mão de tudo. Toda a carreira, a profissão, tudo que já passou na minha vida, e esse ano eu quero ser integral para ti. E se hoje eu estou aqui com você, todas as manhãs, compartilhando algo, é porque eu estou procurando viver o meu propósito. Agora eu quero dizer para você uma coisa: não é fácil, porque vem os desafios.
Não é fácil porque renúncia traz prejuízos, mas lá na frente vai trazer muitos resultados positivos. Agora eu também posso testemunhar para você que apesar dos desafios que eu estou enfrentando nesse ano, porque eu não estou, né, com a minha profissão durante 8, 10 anos eu desenvolvi, não é fácil, né? Você depende, como todo ser humano, de uma renda, você tem família para sustentar, tem filho para criar, é normal, é natural, mas eu tomei uma decisão totalmente direcionada por Deus, debaixo de um propósito. Senhor, eu não aceito viver a vida de outra pessoa, senão a vida que o Senhor preparou para eu viver. E esse ano eu quero viver o teu propósito. Eu não sei se é meu último ano na face da terra, não sei quantos anos eu tenho, mas eu preciso viver o teu propósito. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Decida viver o propósito de Deus. Vão vir os desafios? Vão vir. Nós estamos passando muitos desafios esse ano por conta dessa decisão. Não é fácil. Eu só estou com os processos que eu já tinha, os clientes que eu já tinha. Mas nenhum cliente novo esse ano eu estou pegando. Eu estou passando sempre os clientes para outros colegas profissionais, para outros colegas de profissão. Mas não estou mais pegando clientes novos, por quê? Porque eu estou decidida a viver esse ano o propósito de Deus para a minha vida e daqui para frente viver integralmente o propósito de Deus. Agora, para encerrar esse testemunho, o que eu posso dizer para você é que eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Viver o propósito de Deus traz dificuldades, traz renúncia, traz dores inicialmente, mas não existe nada que te dê mais plenitude e paz do que você viver o propósito de Deus. E eu posso testemunhar isso para você. Eu me sinto tão feliz em estar aqui com você, eu me sinto tão feliz em estar na minha igreja envolvida, em estar pastoreando pessoas, em estar treinando pessoas, seja aqui pela internet, pelo do Reino Academy, seja presencial na nossa igreja, porque foi para isso que o Senhor me chamou. E eu preciso ter clareza do meu propósito. E tudo que estiver divergindo disso, eu preciso rejeitar, não deixar entrar na minha vida, porque nem toda oportunidade é para mim. Nem toda oportunidade vai estar condizente com o propósito de Deus para minha vida. E é isso que nós precisamos ter de clareza, tá bom? Então, que Deus abençoe o seu dia, tire um tempo de oração, apresente para Deus, pergunte para o Senhor qual é o teu propósito. E nós nos encontramos na segunda-feira falando da 4ª fase da vida de alguém. Não perca nenhuma dessas fases. Se você perder ao vivo, depois acesse o vídeo pelo Instagram, pelo YouTube e assista, porque vai trazer muita edificação para as nossas vidas. Eu tenho sido muito edificada e eu acredito que você também vai ser, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um bom dia de trabalho, de estudo, de entrega ao Senhor, e que amanhã todos nós possamos estar ainda mais, né, envolvidos na nossa igreja, amanhã aos pés da cruz, eu creio que a maioria das igrejas tem, de noite, um tempo de oração maravilhoso também, celebrando tudo que Jesus fez por nós, o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Nós somos muito felizes porque o nosso Senhor morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, nós nem merecíamos e não merecemos ainda. E Ele fez tudo isso por nós. Então, é um motivo de muita felicidade. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Nos vemos aí na segunda-feira. Amanhã não teremos a nossa live porque nós estaremos na nossa igreja, amanhã aos pés da cruz. Mas segunda-feira nós estaremos aqui para compartilhar a 4ª fase da vida de alguém, tá? Deus abençoe.